Olá, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. O tema de hoje é um tema super interessante, que é o que é governança corporativa e como ela se aplica ao meu negócio, ao seu negócio. Nós vamos desmistificar essa história de que governança corporativa não é para minha empresa, que a minha empresa é muito pequena, que é só para empresa de grande porte. Nós vamos quebrar esses mitos aqui hoje. Primeira coisa, gente, o que é governança corporativa? Há algumas definições doutrinárias e outras definições que eu vou fazer na prática aqui para vocês. Doutrinariamente, é o sistema pelo qual as empresas são monitoradas, incentivadas e dirigidas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Esse é o conceito da doutrina. Agora eu vou dar para vocês um conceito na prática. O que é governança corporativa? É um jeito de gerir uma empresa de maneira eficiente, de maneira lucrativa, envolvendo o mínimo necessário os sócios no dia a dia operacional da empresa e fazendo com que essa empresa distribua riqueza entre todas aquelas pessoas envolvidas, que essa empresa seja lucrativa, que essa empresa seja sustentável e perene, ou seja, que dure muito tempo e que cumpra o seu papel da responsabilidade corporativa que toda empresa tem. Na prática, é isso. É um jeito, são formas, são estratégias de governar uma empresa, de gerenciar uma corporação. Por isso que é o nome governança corporativa. Nada mais é que isso. Um bom jeito, um jeito interessante, um jeito inteligente, racional e eficiente de fazer uma boa gestão empresarial. Esse tema, ele ainda é pouco conhecido no Brasil e cheio de mitos, né? Cheio de fantasmas aí por trás desse tema. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um tema bastante antigo, que toda empresa que nasce, ou toda empresa que é bem gerida por lá, ela já tem entranhada ali as boas práticas da governança corporativa. Nessa nossa live de hoje, se você dominar esse slide que está na sua tela, você já vai entender 80% do que é governança corporativa. Então, gente, governança corporativa nada mais é, então, que um conjunto de combinados, alinhamentos de expectativas, de regras entre sócios e diretores, de transferência de know-how, né, de inteligência dos sócios para os diretores e para a parte operacional da empresa, rituais, identidade corporativa, posicionamento no mercado, forma como essa empresa lida com os seus empregados, os seus sócios, os seus diretores, com os clientes, com os fornecedores, com todas as partes interessadas. E aí começam as sopinhas de letrinhas, né? Essas partes interessadas que eu falei agora chamam-se stakeholders. É o nome bonito que se dá para essas partes interessadas. Então, a melhor definição de governança corporativa na prática mesmo, ou seja, na aplicabilidade da sua empresa, é uma forma de gerir a empresa que vai deixar a empresa lucrativa, menos dependente dos sócios, uma empresa que vai cumprir a sua função social e uma empresa que vai ser duradoura, que não vai acabar ao longo do tempo, que não vai morrer junto com o seu fundador, por exemplo. Né? Aqui nessa tela, nós temos um organograma básico do que é a governança corporativa. Uma pergunta importante, Renner, qual o melhor momento de se implantar a governança corporativa em uma empresa? Tem um momento ideal e tem um momento real. O momento ideal é quando a empresa é pensada. É quando o fundador ali está empreendendo, está pensando como é que vai fazer a empresa, para qual público ele vai trabalhar, qual é o produto e qual é o serviço que ele vai prestar, quais as dores do mercado que essa empresa vai solucionar. Nesse momento de pensar em fundar uma empresa, é o melhor momento de nascer a governança corporativa como boa prática de gestão de empresa.
Só que isso não é a realidade, né, gente? A gente sabe que uma empresa a gente começa batalhando, lutando, trabalhando e fazendo tudo. Muitas vezes o sócio fundador é o sócio, é o financeiro, é o marketing, é o vendedor e é o próprio operacional, às vezes. Esse momento da fundação da empresa seria o momento ideal. Mas tem um momento que é o momento real. Na prática, geralmente, a gente monta uma empresa e ela começa ali 1, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, a gente diz, ó, a empresa está dando certo. Já começou a pagar as contas, já não tem que ficar pegando dinheiro emprestado, já consegue ter algum lucro, o sócio fundador já consegue viver dessa empresa, já tem ali um prolabore, às vezes já tem até um certo lucro. E a empresa vai sendo tocada ali 5 anos, 8 anos. Quando ela chega ali mais ou menos uns 10 anos, e aí isso é na média, né, gente? Isso pode acontecer bem antes ou bem depois. É a fase que nós dizemos que a empresa sai da infância e entra na adolescência. Nessa hora, geralmente, os sócios buscam mais controles internos, mais regras, mais estratégias, né? Começam a melhorar ali as burocracias de como gerir a empresa, as regras, começa a ter mais clareza, mais transparência. E aí, nessa hora, o sócio geralmente quer se afastar do dia a dia operacional da empresa. O sócio não quer ser mais o financeiro, não quer ser mais o comprador, não quer ser mais o vendedor, não quer ser mais o próprio prestador de serviços ou o produtor daquele bem, né, daquela mercadoria. O sócio precisa sair do que nós chamamos do operacional e subir para o estratégico. E aí, nessa hora, ele precisa delegar funções. E é exatamente esse o segundo momento ideal ou real em que a governança corporativa toma muita relevância. Por quê? Governança, gente, é uma forma de equilibrar propriedade e gestão. Ou seja, é para equalizar a relação entre os sócios e os gestores da empresa. Quando a gente monta uma empresa, a gente funda, a gente cria uma empresa, um negócio, às vezes a gente não tem uma clareza de que a empresa ela é um investimento do sócio. Ela deveria ser pensada como um investimento do sócio. Só que normalmente a gente pensa a empresa como forma de realizar meu trabalho. É mais econômico tributariamente, se eu não tiver um CNPJ eu pago mais imposto, ou se eu for prestar serviço para uma grande empresa, se eu não for PJ, eu nem consigo prestar o serviço, né, às vezes, ou vender mercadoria. Então, a empresa nasce, muitas vezes, como uma forma de realização do trabalho do sócio, e não como um negócio, como um investimento do sócio. Pensa só, você pega aí um dinheiro e aplica no banco. Você aplica no banco esperando ter rendimentos desse dinheiro aplicado. Isso é um investimento. Você pega um ativo, que nesse caso é dinheiro, e entrega para alguém ou para alguma estrutura e espera retorno desse ativo. Empresa deveria ser pensada da mesma forma. Eu pego meu tempo, meu conhecimento, meu dinheiro, a minha capacidade em tomar riscos, e entrego para essa empresa que eu sou dono de cotas do capital social dela, de parcelas do patrimônio dessa empresa. Mas a empresa não sou eu. A empresa é algo diferente de mim. Isso é até um princípio contábil, que é o princípio da entidade, que diz que o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa. Empresa precisa ser pensada como um investimento dos sócios, como algo que é para dar retorno para os sócios. Que tipo de retorno é esse? Lucro, felicidade, realização de vida, propósito, distribuição de riqueza na vida das pessoas que estão à nossa volta, sejam empregados, colaboradores, prestadores de serviço, fornecedor, cliente, o próprio governo, né, que leva uma boa parte aí desse lucro, dessa sobra. Então, quando eu consigo entender que eu não sou a empresa e que a empresa não sou eu preciso equilibrar essa relação entre eu, que sou o dono,
e quem vai gerir a empresa. Por quê? A empresa chega em um certo tamanho em que o sócio já não consegue fazer mais tudo. Porque senão a empresa fica o quê? Do tamanho dos braços dos sócios. E nessa hora surge a necessidade de delegar funções, de contratar pessoas para executar, para gerenciar, ou seja, para fazer o trabalho executivo do dia a dia da empresa. E aí, às vezes, os sócios pensam: não vou me afastar porque, não confio em quem, nem em quem vai fazer, ou que quem vai fazer tão bem feito como eu faço, ou dois, essa pessoa não tem a competência para fazer aquilo que eu faço. E aí a governança vem para dizer exatamente o seguinte: olha, se você fizer combinados claros, se a estratégia estiver clara, se a regra for clara, se os objetivos forem claros, e se o processo interno tiver controles de modo que gere segurança, você, sócio, pode delegar funções de forma tranquila, porque a empresa vai crescer mais, porque a empresa vai se multiplicar através do trabalho dessas pessoas que vão ser executivos, gestores, administradores da empresa. E o sócio, então, passa a ter um papel mais de quê? De pensamento estratégico, de novos mercados, de novos relacionamentos, de novos produtos e serviços, de inovação, de redução de custos para aumentar a margem líquida. E aí o sócio passa a fazer um trabalho muito mais estratégico e menos operacional. Nessa hora, esse é o momento real em que a governança entra na prática. Por quê? A governança vai equilibrar o pilar entre sócio e gestão. É exatamente o que está nessa tela, gente. Ó. Sócios é propriedade. Gestão, presidência, diretoria, administrador, gerência, o nome que você quiser dar. O que é importante? É que há um equilíbrio entre esta dimensão, que é a propriedade, e essa dimensão, que é a gestão. E aí entra, então, em pauta a governança corporativa. Estruturas básicas. Sócios definem a estratégia, como a empresa vai ser gerida, onde ela vai chegar, de que maneira ela vai fazer para chegar nesse objetivo que os sócios esperam, o posicionamento dela no mercado, a cultura, os valores, os princípios, as crenças empresariais. O sócio é que define isso. A gente brinca que é top-down. E aí os sócios entregam esse conhecimento, essa estratégia, esse desejo, esse objetivo para os gestores e dizem: olha, nossa empresa em 2023 e 2024 precisa alcançar os seguintes objetivos, da seguinte forma, gerar os seguintes resultados. E aí, esses gestores aqui, ó, vão criar a forma, o dia a dia, a operação, de que maneira esses objetivos serão alcançados. E quem vai fiscalizar a forma como essa empresa está sendo gerida? O conselho de administração, que é o guardião da estratégia. O conselho, então, gente, é o último órgão que deve ser pensado em termos de governança corporativa. A empresa precisa ter uma maturidade, uma clareza nos seus propósitos, nos seus processos, nas suas metas, para aí, então, a empresa pensar em ter um conselho de administração. Então, a gente brinca que é o último passo, que é o nível mais elevado, é quando a empresa já pode pensar em um conselho. As contas, o financeiro, podem ser fiscalizados por um conselho fiscal. E, externamente, a empresa pode ter as suas auditorias, que é a auditoria independente. Só que a empresa já não começa tendo auditoria independente. Ela começa primeiro com uma auditoria interna, que tem um viés de olhar os controles internos, ver aonde tem falhas, apontar as falhas para que sejam corrigidas. Não tem um viés de dizer ela está errada e não é confiável. Não. A auditoria interna quer dizer, olha, esse controle aqui do seu departamento financeiro, ou, por exemplo, a conciliação bancária, por exemplo, ela não está feita de forma correta. É melhor que seja feita diariamente, assim, assim, assado, papapá, popopô. Aí os gestores vão corrigir essa falha de controle interno e no próximo ano o que se espera é que já não tenha mais essa falha, por exemplo. Então, internamente, as contas podem ser fiscalizadas por um conselho fiscal
externamente ou até internamente também, por uma auditoria interna ou externamente por uma auditoria independente. Essa é a estrutura básica das boas práticas de governança corporativa. Agora, gente, isso aqui é igual um self-service, né? A empresa de pequeno porte não precisa pensar em conselho de administração agora, por exemplo. Mas ela pode pensar em implantar governança através de um método que nós chamamos de 4 dimensões, que são essas dimensões aqui, ó, que eu vou passar aqui no slide agora. Dimensão estratégica, dimensão societária, dimensão financeira e dimensão de riscos. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e como a gente entende que é a forma mais prática e mais funcional que você pode implantar governança na sua empresa. Primeira dimensão, gente, dimensão estratégica. Renner, o que é dimensão estratégica da governança corporativa? É o posicionamento da empresa, é a posição de mercado que ela realmente ocupa, é pensar quais as dores do seu cliente, do seu mercado, essa empresa realmente resolve. Qual que é a identidade dessa empresa ao mercado, né? Pelo que ela é conhecida, como ela é conhecida, os valores, as crenças, os princípios que vão nortear essas boas práticas dessa empresa, os objetivos macro que essa empresa tem nos próximos 2 anos, por exemplo. Isso tudo, isso vai estar embalado, isso, né, vai estar formalizado através de um artefato que é o planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é o artefato básico da dimensão estratégica da governança corporativa. Lá vão ter os objetivos de curto, médio e longo prazo, os pontos de melhoria dessa empresa, as oportunidades, as ameaças dessa empresa. Então, a partir do momento em que a estratégia está bem dimensionada, ou seja, os objetivos estão claros e a estratégia que vai ser colocada nas ações para alcançar esses objetivos estão claros, é hora da empresa descer lá para o nível operacional e ir para a dimensão financeira. De que maneira a gestão financeira dessa empresa ocorre? Quais são os controles internos e os processos dessa empresa? No setor financeiro, por exemplo. Como é que a contabilidade apoia a tomada de decisões dos gestores? A contabilidade é realmente confiável? As demonstrações financeiras são confiáveis? O balanço, a DRE, a demonstração dos fluxos de caixa são confiáveis? Elas informam de maneira eficiente os gestores para que as decisões sejam tomadas baseadas nesses dados contábeis e financeiros? E aí a gente está falando sobre a qualidade dos dados e das informações que são geradas a partir dessa dimensão financeira. Qual o nível de confiabilidade dessas demonstrações financeiras? A empresa realmente conhece o seu ciclo operacional, o ciclo financeiro? A empresa sabe qual a necessidade de capital de giro que essa empresa tem? Qual a estrutura de capital dessa empresa? Ou seja, ela toma muito recurso de terceiros? Ela usa muito capital próprio? Qual o custo de capital que essa empresa está incorrendo para fazer as operações? A empresa está saudável financeiramente? A empresa é lucrativa? A empresa gera caixa? São perguntas que uma boa dimensão financeira da governança vão responder. E se essas perguntas forem negativas, a gente começa a olhar para os números, para a modelagem financeira, para a lucratividade, para a precificação, para as questões tributárias, por exemplo, que fazem parte dessa dimensão financeira. A empresa realmente está eficiente tributariamente falando? Eu estou no melhor regime tributário? É possível fazer um planejamento tributário? Isso tudo, gente, cabe em qualquer nível de empresa. É por isso, né, que eu digo que é um self-service, mas que vale para todo tipo de empresa. E aí, a gente entra, então, nessa modelagem financeira. Qual o melhor ciclo operacional e financeiro dessa empresa? Qual a melhor estrutura de capital? Quais são os melhores controles e processos internos? Eu tenho que ter uma contabilidade interna ou não? Essa minha externa, ela atende bem? Basta eu criar um processo e ter um balanço, uma DRE, um balancete todo mês, por exemplo? Né? O meu fluxo de caixa é controlado? O sistema está adequado?
Eu posso melhorar o uso dessa ferramenta chamada sistema, o software. Tudo isso são dimensões financeiras. Quais os artefatos são principais dessa dimensão financeira? Orçamento, demonstrações financeiras e contábeis, auditoria. São os artefatos básicos. Orçamentação, ou seja, onde eu vou colocar o dinheiro e qual o limite de gasto, de investimento e a expectativa de retorno de cada real que eu ponho em cada setor da nossa empresa. É um artefato. Demonstrações financeiras e contábeis. Quais são as fontes de dados e informações para que eu tome as minhas decisões? E as auditorias, que é clareza e transparência na forma como essa empresa é gerida financeiramente. Depois de feita essa análise financeira, a gente sobe para a dimensão societária. Quais são os principais artefatos de uma boa dimensão societária? O contrato social ou o estatuto social numa SA, acordo de cotistas e reunião/assembleia de sócios. Vamos lá, contrato social é o documento básico entre os sócios. Precisa ter clareza, precisa ter transparência na forma como a empresa é gerida. O contrato social precisa estar aderente à estratégia de curto, médio e longo prazo dessa empresa. Por exemplo, eu tenho um sócio que participa lá com 1% só para ele não pagar imposto lá naquela retirada dele, por exemplo. Isso é muito comum em empresa pequena. Se eu tenho a expectativa de vender a minha empresa no curto, médio ou longo prazo, e eu sou esse cotista majoritário, eu tenho que ter essa regra combinada com esse sócio minoritário. Por quê? Porque senão, no momento em que eu for vender, eu posso ter algum problema, alguma discussão, algum conflito. Então, o contrato social, gente, precisa estar aderente à estratégia de curto, médio e longo prazo da empresa. Acordo de cotista, documento básico que toda empresa tem que ter. Acordo de cotista vai reger a relação detalhadamente entre os sócios, ou seja, a forma como entra e sai um sócio, as regras de entrada e de saída, o valor de cota em caso de entrada e de saída, as situações em que um sócio pode ser excluído, as situações em que o sócio pode sair voluntariamente, as consequências da morte ou impedimento de um sócio, as regras se, por exemplo, um sócio quiser vender para terceiros, a forma como a empresa vai ser gerida no dia a dia, como as reuniões de sócios vão acontecer. Então, é um documento básico que toda sociedade tem que ter. E a terceira entrega ou artefato é a reunião de sócios, que é um momento formal exigido por lei em que os sócios vão discutir a gestão e os rumos da empresa. É o momento em que os sócios vão tomar decisões, vão tomar certos riscos ou não, vão mudar os rumos de gerenciamento dessa empresa ou não, e vão discutir de que forma as coisas vão acontecer, analisando o que passou. Então, também é uma estrutura básica, no mínimo uma vez por ano. Os sócios precisam se reunir para aprovar a prestação de contas do sócio administrador. Então, ditas essas três dimensões, a gente passa para a última dimensão, que é um momento também em que a empresa já está mais madura, que já tem regras claras, que já tem um bom modelo de gestão financeira, que é a dimensão da gestão de riscos. A empresa passa a olhar para a sua operação, para a sua imagem, para o seu cliente, para todas essas dimensões e ver onde a empresa corre riscos. Porque não adianta a empresa crescer e ficar deixando passivos para trás. Fica deixando rabinhos para trás, né? Então, riscos legais, riscos financeiros, risco de imagem, risco operacional, risco de mercado. E, nesse momento, é importante ter um bom mapa de riscos. Identificar os riscos, mapear os riscos, quantificar e criar um plano de ação para tratar esse risco. Ou seja, tratar o risco é eliminar, reduzir, aceitar ou transferir esse risco para alguém através de um seguro, por exemplo. Riscos societários, risco de mercado, risco de crédito, risco financeiro e riscos legais, gente. Riscos do dia a dia legal de uma empresa. Riscos trabalhistas, riscos tributários, riscos contábeis, riscos cíveis com
fornecedores, com clientes, com prestadores de serviço e por aí vai. Se você entendeu, gente, tudo que eu disse até aqui, você entendeu 80% do que é governança corporativa. O que eu quero que nós saiamos daqui hoje alinhados? 1, governança corporativa é para todo tipo de empresa. 2, governança corporativa maximiza valor da sua empresa, agrega valor, gera valor, melhora a imagem da sua empresa. A forma de fazer na prática uma boa governança para aquelas empresas que ainda não têm é começar pela dimensão estratégica, depois descer para a dimensão financeira, subir para a societária, depois a dimensão de riscos. E entender, nem tudo a sua empresa precisa agora. Isso é uma jornada, é um projeto que vai acontecendo e que vai melhorando à medida que a sua empresa cresce e requer mais controles, mais estratégia, mais refino daquela gestão do dia a dia. Espero que tenha sido rico o conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Valeu!